Agora, para dar um tom mais natural ao rosto, eu vou passar um pó com efeito bronzeador. Por ela ser bem branquinha, vai ser um tom mais claro. E dessa mesma forma que eu vou passar o pó bronzeador, pode ser passado o pó compacto, caso você tenha utilizado corretivo e base. Faça movimentos em círculos, espalhando bem em todo o rosto. Vamos lembrar que no inverno a gente não pode carregar muito no pó bronzeador, porque fica um look muito artificial. Pode ser um tom mais claro, mas não muito carregado. Você pode passar também nas orelhas. Já deu um ar mais saudável para o rosto. Depois nós vamos para o blush. A ordem da sombra e do blush não interfere muito. Você pode primeiro fazer todo o sombreado do rosto e depois fazer o blush, ou inicialmente com o blush, sem problema nenhum. Para o tom de pele dela, o blush, tanto os rosas mais claros, mais românticos, quanto o pêssego, ficam muito bem. Passar um tom mais rosado, que pega bem as maçãs do rosto. Você também pode fazer ou pedir para sua cliente fazer esse movimento com a boca, que vai delimitar bem a região do blush. Lembrando que você não pode carregar muito no pincel para não ficar uma região muito delimitada, aquela faixa no rosto do blush, fica muito artificial. Então você vai passando e ele vai naturalmente aparecendo. Esse rosa tá bem suave, o pêssego fica um pouco mais marcado, o que é legal para uma maquiagem de noite. Você também pode passar um pouquinho aqui e no centro da testa para deixar mais coradinho. Indo para a sombra, vamos lembrar que em peles com tons claros e o cabelo ruivo, ficam muito legais os tons de rosa, os acobreados, dourados, ficam muito bons. Lembrando que o laranja, ele vai contrastar muito com o tom do cabelo dela, então não fica legal. À noite pode ser usada sombras mais pesadas, como o grafite, o preto, mas tons de azul também não ficam legais. Os verdes podem ser utilizados quando você tem um tom de olho mais claro. Tem um tipo de pincel que se chama vassourinha, que é legal você ter, porque caso caia algum resíduo de sombra aqui nessa região, é só passar o pincelzinho que ele vai sair. Ou você pode ter um pincel chanfrado também, sem utilizar com sombra, com cor nenhuma, deixar só para dar o efeito da vassourinha, para tirar qualquer resquício de sombra que cai em algum lugar desejado. Aqui nós vamos utilizar um tom de marrom como a base, que é o mais escuro, que vai preencher o côncavo dos olhos. Você vai passando daqui do canto interno, delimitando até o fim do côncavo. Lembrando que a sombra nunca pode passar do canto externo da sobrancelha. Como é uma maquiagem para o dia, os tons de sombra vão ser mais opacos, não podem ser muito cintilantes. Para você saber se a sua sombra é uma boa, tem uma boa qualidade,
vou dar a seguinte dica. Você passa o pincelzinho uma ou duas vezes e ele já fica no pincel esponjinha. Se a sombra em pó não for de boa qualidade, você vai passar 2, 3 até 4 vezes e ela não vai sair no pincel. Você não precisa ficar cavucando se ela for de boa qualidade. Agora a gente só vai retocar para os dois lados ficarem com tons iguais. Esse cuidado também tem que ter, para um lado não ficar mais escuro que o outro. Você pode misturar 2, 3, até 4 tons diferentes de sombra na mesma maquiagem, desde que eles fiquem semi-misturados, não fiquem muito delimitados. Então você vai acabar sombreando um sobre o outro, o que vai deixar bem leve e natural, não ficando aquele look bem demarcado, ficando artificial. Vou passar o pincelzinho aqui para tirar o excesso. Vou misturar com um tom rosé, um rosa mais escuro aqui nesse canto interno. Ó, misturando com essa delimitação aqui, ó, o que vai deixar bem natural. E vamos colocar um rosa mais claro, quase prateado, no canto externo. Também se confundindo, ó, fica bem confuso onde termina essa e começa essa, não ficando artificial. Tirar os excessos. Você pode pegar o pincel esfumaçador e passar em todo o olho maquiado para misturar bem os 3 tons. Agora eu vou passar para vocês um truque que tem se usado muito atualmente, que é delinear a porção inferior do olho com o mesmo tom do côncavo do olho. Você molha a esponjinha do delineador naquela água que nós falamos inicialmente, deixar o pincel meio úmido, passa na cor do côncavo e faz a base inferior, como se fosse um delineador. O molhar a esponjinha vai deixar o pó da sombra mais compacto ainda, o que vai fazer com que ele fixe melhor na pele, durando mais tempo e deixando o delineador mais destacado. Esse tipo de delineador você também pode fazer na pálpebra superior, quando for com um tom mais grafite, preto, o que vai fazer um efeito bem de delineador mesmo, bem de como se fosse um lápis. Tirar o excesso. Aqui não vai ser necessário a gente passar o lápis delineador. Poderia ser utilizado um tom de marrom, mas por esse efeito que nós já fizemos, já ficou bem legal. Ia carregar muito a maquiagem se a gente passasse um delineador aqui. O que poderia ser feito? Como a gente anulou, descartou a possibilidade do delineador preto, nós vamos passar o delineador branco. O delineador branco, quando passado só no canto dentro do olho, na pálpebra inferior, ele dá um efeito que o olho fique maior, fica um olho grande quando o olho é pequeno. Isso não pode ser feito em quem tem um olho grande, porque ele vai ficar com uma aparência maior ainda. Quem tem um olho muito grande e quer disfarçá-lo, vai fazer isso com o delineador preto.
As mulheres orientais também não podem passar o delineador preto na região inferior, porque ele não vai aparecer e vai dar um look muito carregado. Como nós estamos falando de uma maquiagem do dia, o rímel ele pode ser utilizado, mas ele vai ser incolor. Até mesmo para maquiagens da noite, em loiras e ruivas, o rímel preto fica muito carregado, a não ser que seja uma ocasião muito chique. Aqui nós temos também o olho e o blush pronto. Agora nós vamos cuidar dos lábios. Uma dica para que o batom fixe mais tempo na boca é primeiro utilizar o delineador de lábios, de preferência da mesma cor do batom, para que não cause um contraste grande, e passar uma camada de base ou até mesmo do pancake antes de passar o batom. Isso vai fazer com que a fixação permaneça por mais tempo. Os tons de batom que ficam bons para o tom de pele da nossa modelo e para o seu tom de cabelo são os rosas, rosa claro, rosa escuro, e os acobreados para marrom. Nós vamos colocar um tom meio boca para combinar com o tom da sombra. Vamos passar o delineador primeiro. Lembrando que o delineador também evita um pouco que o gloss escorra para os lados. Vamos passar uma camada bem fina de pancake para fixar o batom. E agora vamos preencher com um batom rosa claro, imitando boca. Você pode dar um toque final com gloss no centro da boca só, para dar um brilho nessa região. E agora temos o resultado final da nossa maquiagem. Bom, pessoal, obrigada por estar conosco até o final desse vídeo e esperamos vocês em breve para os próximos vídeos de maquiagem em outros tons de pele. Obrigada!